Hoje eu vou dar continuação, né, à vida a dois, né? Eu vou continuar. Queria agradecer a você que me assiste. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, né? O seu dia a dia, que Deus possa sempre estar sobre a sua vida, te abençoando, né? Guiando seus passos, dando saúde, abençoando no dia a dia, que você possa ser uma pessoa ricamente abençoada por Deus. E dando continuação, né, para não ficar aquele vídeo longo, né? Eu comecei, você que está me seguindo aí, você vai entender, né? E você que ainda não começou, assiste o primeiro e você vai ver, né? A minha história, né? E o assunto é vida a dois, né? E naquela época, vamos voltar, né? Vive aqui comigo, né? A minha experiência, vamos voltar no tempo. Eu volto muito no meu tempo porque foi muito gostosinho, né? Então aí eu fiquei pensando, será que eu gosto dele mesmo, né? E as faltas que eu sentia dele na igreja, quando a gente chegava, ele já sentava perto de mim, sabe? E isso era muito bom, era muito gostoso. Eu ia com a minha mãe, né? E a gente ficava ali, meu pai, tudo, né? E aí ele vinha, sentava perto de mim, né? Minha mãe já até deixava um lugarzinho para ele. E aí então ele sempre sentava perto de mim. E aí um dia a gente ia voltando, né, para casa, depois do culto que acabou, eu, minha mãe, tudo, meu pai, é uma turminha, né? A gente sempre andava em turminha assim, né? Aí depois eu tava conversando com a minha mãe, assim, né? E ele chegou perto de mim, assim, do meu lado, e eu conversando com a minha mãe, assim, aí ele falou assim para mim: Você tá triste? Eu falei: Não tô triste, eu só tô conversando assim com a minha mãe, algumas coisinhas assim, é, da vida mesmo, assim, né? Aquela conversinha. Aí ele chegou para mim e cantou aquela musiquinha: Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Então eram coisinhas aí, eu fiquei, sabe, assim, achei legal, né? Ele falar desse jeito, porque a gente, como andava em turminha, então ficou uma turminha para trás, ele se aproximou, né? E falou assim. Então aquilo já me, sabe, eu fiquei assim, eu gostava daquela essência, né? Que ele tinha assim uma coisa especial. Aí eu falei para essa minha amiga, a Vânia, né? Ela veio, aí ele falou isso e já voltou para trás, né? Voltou com a turminha lá, né? E eu fiquei assim, aí a minha mãe, eu deixei minha mãe indo mais para frente e fui me aproximando da Vânia, né? Ela viu que eu queria falar com ela, tudo. Aí eu falei: Você viu o que o Silas fez? Ela falou: Eu vi, muito legal isso. Tô te falando, né? Eu tô te avisando que você vai perder muita coisa aí. Então aí eu fui embora para casa, né? Fui com a minha mãe, tudo. Ele não levou, não subiu em casa, nada. E aí a gente conversando, minha mãe falou assim para mim: Marivalda, o Silas gosta de você, Marivalda. Você viu? Ele foi até cantar para você. Eu falei: Mãe, para a senhora ver, né? Acabou o assunto, né? E aí a gente começou se reunir com aquela turminha que a gente era acostumado, os jovens ali, né? A gente se reunia na semana para ensaiar, né? Para a gente cantar em algumas igrejas, tudo que a gente ia, né? E aí a gente ensaiava tudo, ele não se prontificava a me levar para casa, nada, né? E eu fiquei, aí era outra pessoa, tinha uma pessoa no nosso grupo que ele se prontificou a me levar, né? Então aí a gente ia, conversava assim, né?
E aí ele falou assim, ó, e o Silas? Falei, quem que tem o Silas? Falei, Valdo, o Silas gosta de você, coitado. Só que agora ele tá aí batendo uns papos com uma menina aí. Eu falei, sorte dele, né? Só que aquilo ali me doeu, sabe, gente? Doeu lá no fundo. Aí eu falei, ai meu Deus, acho que eu tô gostando dele, o que que eu vou fazer, né? E aí ele ficou indiferente comigo, tudo, e eu sentindo aquela falta, sentindo aquela falta. Aí quando eu vinha da escola, eu passava lá em frente, ficava olhando ali, ver se ele estava me esperando, né? Olhando para mim, nada. Nunca mais foi em casa conversar comigo e aquilo ali estava me acabando comigo, né? E como ele morava na rua assim, embaixo da rua, a minha casa ficava em cima, no morro, antigamente era um morro que chamavam, né? Aí descia e a casa dele ficava retinha, né? Na rua de baixo. E aí de vez em quando eu falava pra minha mãe assim, mãe, quer alguma coisa da padaria e tal, né? E aí minha mãe falava, como eu era novinha, eu tinha já quase 14 anos, sabe? Aí, não é tão nova, né, gente? Eu já me virava, eu eu nunca fui assim de trabalhar em empresa, nunca fui, nunca gostei, nunca. Mas eu sempre vendia minhas coisinhas, ajudava minha irmã, ganhava um dinheirinho, ajudava minha mãe em casa, tudo, né? Eu ajudava lá, fazia meu serviço e ela quando ela estava em casa, que ela trabalhava fora, minha mãe, né? Tem uma história na minha vida que eu perdi uma irmã com 21 anos de acidente e a minha mãe entrou numa depressão profunda e a solução que nós vimos, né, que até ela viu, era trabalhar fora. Aí ela começou a trabalhar fora e eu então me prontifiquei a cuidar da casa, fazer a comida, lavar a roupa, cuidar da casa, né? Sempre gostei de cuidar da casa. Então aí quando ela estava em casa, eu falava se ela queria que eu fosse na padaria. Ela falava assim, pode ir, mas ela já sabia, né? Que era para passar lá em frente e tal, né? O horário assim que ele estava em casa, que ele também trabalhava, né? E aí eu passava lá em frente e nada dele. Lógico, né? Talvez estava chegando no serviço, alguma coisa assim ainda, né? Então aí eu comecei a sentir muita falta. Aí eu falei com a Vânia, eu falei, Vânia, eu acho que eu tô gostando mesmo dele. Ela falou, então, ele tá interessado em uma menina para ver se te esquece aí. Né? Uma menina conhecida e tal. Aí depois eu peguei e comecei a pedir a Deus, porque eu era uma pessoa que, desde os meus 10 anos, eu pedia a Deus um marido. Não pedia namorado, não era, eu falava assim, eu não quero ficar namorando com um, namorando com outro, não. Vinha alguns moços, sabe, para me pedir em namoro, eu não aceitava, né? E aí, eu fui, sabe, assim, como que se diz? Eu fui me descobrindo, assim, meu sentimento e tal. Aí eu falei com a Vânia, eu falei, Vânia, eu acho que eu tô gostando dele, só que eu não gosto do jeito dele se vestir, sabe? Eu não gosto, não sou chegada na maneira dele, sabe? Ele usa umas roupas muito esquisitas e tal. E ela ficou na dela, né? Aí depois, passou um tempo, e eu passei em frente à casa dele, era fim de semana, era umas 3 horas da tarde. Aí eu falei com a Vânia, eu fui na casa da Vânia e ela estava me esperando, a gente me marcou pra gente conversar e tudo. Ficar junto, né? A gente sempre ficava junto. As amigas, eu e eram 3 amigas, né, em comum. Então a gente ficava juntas ali e tudo, e a gente conversando, né, brincando, tudo, né. Aí eu falei, então, Vânia, eu tô gostando dele, o problema só é esse negócio aí, eu tô assim, sabe? Aí tudo bem, conversamos, tal, e aí eu fui embora, né? Aí ela falou, sobe, quando você subir, se ele estiver lá na frente, você fala que quer falar com ele. Eu falei, ai, Vânia, eu não tenho coragem. Ela falou, vai, menina, pode confiar. Então aí eu subi e ele estava lá na frente da casa dele. Aí eu falei, a gente pode conversar hoje à noite? Aí ele falou, pode, a gente pode sim.
Aí depois, eu logicamente cheguei em casa, fui me arrumar, ficar bonitinha e tal, né? Aí chegou a noite, nós fomos, né, pra igreja normal, eu, a Vânia, tudo. E aí, na volta, a gente veio tudo junto. Quando chegou perto da casa dele ali, para subir, ele já tinha se prontificado a me levar para casa aquele dia. Aí ele falou: fala o que você quer falar comigo. Eu falei: olha, eu acho que eu tô gostando de você. Ele falou: você gostando de mim? Puxa vida! Ai, meu Deus! E ficou todo feliz, todo feliz. Aí eu falei: mas você tá com intenção, né, de namorar? Não, não tô não, não tô não. De jeito nenhum. O que eu queria mais na minha vida era isso. Aí a gente foi subindo, né, pra minha casa, tudo, né? Aí chegou lá em casa, ele falou assim pra mim: então você aceita namorar comigo? Eu falei: olha, eu vou ser sincera com você. Eu não gosto do jeito que você se veste, sabe? Eu fico meio assim. Ele falou: não, mas a roupa não tem problema. A roupa a gente muda, sabe? Aí eu fiquei assim, né? Eu falei: então tá bom. Aí eu falei pra ele assim: é, eu gosto de você, mas eu posso te dar a resposta semana que vem? Ele falou: tudo bem, ai, 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 né? Mas tudo bem, né? Tudo bem. E ficou todo feliz, todo feliz, todo feliz. Aí ele falava assim: eu não tô acreditando nisso. E amanhã eu tomar uma atitude e tal, mas não vou fazer nada, vou ficar te esperando, sabe? E passamos, né, o fim de semana, tudo na igreja. Posso te levar para casa? Pode levar para casa. E aquela conversa boa, um cheirinho que ele tinha, um cheiro gostoso. Eu não sei, Thai Vinds, do Avon. Era perfume naquela época, agora só tem desodorante, né? E aí aquele homem cheiroso, aquele mocinho cheiroso tal, né? E aí eu já tinha feito meus 14 anos, né? E ele os 17 anos. Ele tinha feito 17 anos fazia pouco tempo. Não, ele ia fazer. É isso mesmo, tinha 17 anos. Aí. Passou o final de semana, tudo. Aí, segunda, terça, quarta. Quando foi na quinta-feira, à noite, eu fiquei lá em casa, né, com meus irmãos, tal, né, a gente assistindo televisão e bateu na porta. Aí eu já conhecia a batidinha, né, me deu um gelinho gostoso assim, né. Aí eu falei: ai, acho que é o Silas. Aí eu, né, já fui abrir a porta, eu mesma, não precisou de ninguém. Aí eu abri a porta, era ele mesmo. Aí ele falou assim: dá pra gente conversar ali? Aí depois eu falei assim pra ele: vamos conversar. E tinha um banquinho assim, de cimento, em frente à minha casa. E a gente sentou ali, né? Sentou ali. Aí ele falou assim: ó, você tem a resposta já? Que eu tô muito ansioso, não tô nem dormindo. Aí eu falei assim: eu tenho, eu aceito namorar com você. Ele me deu um abraço tão forte, falou: ai, como eu queria ouvir isso, como eu queria ouvir isso. E aos poucos você vai gostando de mim, e a roupa não é problema, o cabelo não é problema. Eu só queria um sim, eu só queria namorar com você e tudo. Aí eu aceitei, né? Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, eu fui para a igreja, né? Ele não me levou, né? Ele não me levou na sexta porque ele ia direto do serviço, né? Então ele não foi me buscar em casa tudo. Aí eu cheguei na reunião lá, né, dos jovens, tudo, né? E ele chegou depois. Quando ele chegou, meu coração gelou de ver gente. Ele tava com uma roupa do jeitinho que eu gostava, uma calça marrom e uma camisa bege, o cabelinho muito arrumadinho. Gente, mas a hora que eu olhei aquele rapaz,
Aí, sabe, a minha paixão ficou assim. Olha, foi muito bom, foi muito bom. Né? Porque eu pensei bem, eu não tomei nenhuma atitude precipitada. Então eu vi que realmente eu gostava dele. E desde, como eu falei, desde os meus 10 anos eu pedi a Deus um marido. Só que eu nunca imaginava que fosse ele, porque eu achava ele desajeitado, se vestia mal, feio. Só que a conversa dele era maravilhosa. Tinha um papo muito bom, muito bom. E um cheirinho, ele era muito cheirosinho. Então aí, quando eu vi ele chegando, a Vânia já sabia, né? Porque aí ele falou para mim depois, né? Então ela já sabia e ela deu as dicas para ele. Aí depois ele chegou muito cheiroso, já sentou do meu lado, sabe? Eu senti assim uma coisa tão gostosa. Eu não via a hora de acabar aquela reunião pra gente ir embora, pra gente conversar, sabe? Eu queria muito que ele me abraçasse e me beijasse, queria muito que ele já me desse um beijo. Então aí acabou, né, a reunião e tal, né? Aí nós fomos embora, a turma, como já se toca, deixou a gente bem pra frente, né? Aí a gente conversando e tal, aí ele falou assim: eu posso pegar na tua mão? Eu falei: pode. Aí nós fomos embora, né? O resto do caminho de mão dada. Uma vergonha, o coração acelerava, muita vergonha. Ele pegando na minha mão como namorado. Então, para mim, que nunca tinha namorado, nunca tinha passado por aquela experiência, foi assim uma coisa meio que como que se diz assim, vergonhoso para mim. Muito, eu era tímida, né? Aí depois ele de mão dada, tal. Aí chegou e conversando, né? E falou da minha semana, como eu tinha passado, e foi indo, né? Aí depois, chegando em casa, minha família, né? Já se tocava, ninguém saía lá fora. E a gente no banquinho, a gente no banquinho lá conversando, tudo. E um cheirinho muito bom. Aquele perfume marcou a minha vida, sabe? Até hoje. Uma vez nós compramos, mas só tinha desodorante, mas olha, aquilo ali, aquele cheiro marcou a minha vida, sabe? E aí a gente sentada no murinho e tinha o aniversário da minha vizinha, da parte, assim, a minha casa ficava no alto, a casa dela ficava no mais baixo, né? E aí eles ouviam música, tudo, né? E estavam tocando uma música, aquela Fly, sabe? Muito antiga, acho que muita gente não vai nem saber que música é, né? Não sei ela direito. Fly, la 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 fly, sabe? E aí a gente só ficou quietinho ouvindo aquela música. Aí a hora que acabou a música, ele falou assim pra mim: essa vai ser a nossa música, a música do nosso namoro. Eu achei muito, eu falei, que legal, é mesmo, né? E aí passou o tempo, a gente conversou, uma conversa gostosa e tal. E ele falando, né, que nunca imaginava que eu ia gostar dele e tudo, né? Para encurtar mais o vídeo, né? Senão só vou contar os detalhes, né? As conversas mesmo. E aí a gente conversando, sabe? E eu pensando assim, ai, eu acho que eu não vou querer beijar ele não, porque é o primeiro dia, vai ficar chato e tal, né? Aí ele pegou e a gente foi se despedir. Aí ele pegou nas minhas duas mãos, assim, deu um apertão, assim, ele apertou e falou assim: você tá me fazendo a pessoa mais feliz desse mundo. Ai, eu tô tão feliz. E apertou minha mão e fez assim, sabe? Apertou e falou: tchau, sabe? Aí eu fiquei assim, falei: tchau, né? Não teve beijo, não teve abraço. Aí ele foi embora e tal. E aí a minha irmã já me esperando entrar para saber o que tinha acontecido. Aí eu fui contar. E assim ela foi, e ela gostou da história e tudo, e assim foi passando, né? Aí ele começou a ir em casa, todos os dias, depois do serviço, ele voltava, né? Passava na casa dele, jantava, tomava banho e ia para minha casa. E a gente ficava naquele murinho conversando. Quando tinha ensaio, a gente ia para a igreja, já de mão dada, tudo. E assim passou aquela semana, né? Ele me levava, o ensaio era de quinta-feira, ele me levava, tudo aí no sábado a gente se reunia.
Aí, naquele sábado, a gente foi para Francisco Morato, um grupinho, né? Aí teve um trabalho maravilhoso, um culto lindo, muitas coisas lindas acontecendo. A gente cantava lá na frente, falava o nome, falava se tinha namorado. E aí naquele dia, quando eu falei meu nome, eu falava, sou comprometida. Falei, sou comprometida. Aí ainda fala, que é jovem, né? Todo mundo reunido ali. Aí ele, na hora dele, ele falou comprometido. E aí quando falava que era comprometido, os outros falavam, né? E assim passamos ali naquele trabalho. Na volta, ele estava todo mundo junto. Ele pegou e falou assim: vamos ficar um pouquinho para trás? Eu falei, vamos. Aí ele falou assim: me dá sua mão. Aí eu estiquei a mão assim, né? Aí ele pegou na minha mão e falou assim: ai, vamos para a estação de mão dada. Puxa, que delícia isso. Uma realização do meu sonho. É muito bacana porque reviver tudo isso, sabe? E aí a gente foi para a estação, tudo de mão dada, né? E depois disso a turma já estava sabendo, ficamos juntos com eles lá na frente, tudo, né? Andando até a estação. No trem ele já me abraçou, ele deu um abracinho assim, passou a mão no meu ombro, né? Nós sentamos, ele passou a mão assim no meu ombro, muito gostoso. E eu, sabe, gente, eu não tinha namorado, né? Para mim era novidade, assim, né? Do jeito que foi, né? Aí, porque para mim foi o primeiro namoro, para mim foi o meu primeiro namoro, assim, né? Porque teve um moço que, uma semana, né, que me ia me buscar na escola, tudo, e não era, né? Não namorei, assim, né? Então aí eu fiquei, né? Não vi a hora de chegar, sabe? Na estação pra gente descer, pra ir embora. Aí quando chegou, descemos do trem de montado, foi cada um pro seu canto, né? Pra sua direção. Aí nós fomos embora, subimos lá o morro da minha casa, tudo. Aí ele pegou e falou assim. Não, aí ele passou a mão assim no meu ombro e a gente começou a andar da estação até em casa, né? Aí quando chegou em casa a gente conversou, falou sobre o que aconteceu, né? Porque quando acabava esses encontros com os jovens que a gente fazia, aí depois tinha um lanchinho e tudo, e o papinho dele já estava bom, desde o lanche, né? Então já tinha aquele lanchinho, aquelas conversinhas e tal, né? E aí a gente tinha aqueles amigos, olha, foi uma juventude muito gostosa minha. Então aí nós fomos embora e chegou em casa, a gente tinha que ir no outro dia para a igreja, e aí aí a gente conversou tudo, o jovem não tem pressa, né? Mas a gente tinha horário, lógico, né? Não tinha essa de ficar conversando até tarde. Aí, 10h30, ele desceu, porque a gente já estava tarde, né? Que nós chegamos do encontro lá com os jovens, tudo. Então, eram umas 10h30, e ele foi despedir de mim. Aí ele falou a palavra mágica que eu queria, né, ouvir. Eu posso te dar um beijo? Aí eu falei, falei, pode. Gente, que delícia que foi aquilo. Não foi beijo, foi aquele selinho assim, né? Uma boca encostando na outra ali. Mas que delícia que foi. Eu queria um beijo gostoso que eu não sabia. Minha irmã me contava, né? Assim, mais ou menos. Então aí depois passou, né? Passou, ele desceu, foi embora. E aí no domingo eu me arrumei demais, né? Cedo tinha escola dominical, aí eu fui muito bem arrumadinha, tal, bonitinha. E ele já, né? Aí ele já subiu para me ajudar, sabe? Para me acompanhar, né? Para a igreja, tudo, né? E a gente passava um dia gostoso, a gente ia cedo para a igreja, tinha escola dominical. Acabava a escola dominical, a gente ia para casa, né? Eu sempre ajudava minha mãe a fazer alguma coisinha. E às 3 horas a gente tinha um encontro com os jovens, uma reunião de oração, ali um orava pelo outro. Era muito bom, a gente cantava, era muito gostoso.
Então aí a gente foi vivendo essa vidinha gostosa, sabe? E uma vidinha assim de amor sendo descoberto. Meu dedo tá manchado porque eu tava mexendo com tinta. Então, aí é uma vida de descobertas, né? Que a gente tinha, assim. Eu não conhecia nada, nem ele, né? E a gente era bem inexperiente pro amor, né? E assim a gente vivia, né? Tem um caso que aconteceu, já eu termino, depois a gente continua, tá bom? Para o vídeo não ficar assim muito longo, né? Então, teve um Natal, ou seja, o Ano Novo, a gente se reunia, esses jovens, né? Sempre na casa dele, né? A maioria das vezes era na casa dele. Aí teve um Ano Novo lá, que a gente foi se reunir e a gente tava, sabe, vou encurtar mais. A gente estava todo mundo reunido e as meninas ficavam num quarto, o primeiro quarto que tinha lá na casa dele, e tinha uma cadeira de balanço que era do pai dele. O pai dele já tinha falecido. E aí eu sentei naquela balança e comecei, sabe, a conversar com as meninas naquela balança ali, a gente rindo, brincando e tal, né? E aí daqui a pouco eu senti balançando, sabe, assim. Aí eu pensei que fosse uma das meninas e continuei, né? Aí todo mundo parou, elas ficaram paradas assim, olhando para trás. Aí eu falei, ué, quem será que tá me balançando? Na hora que eu viro, era ele, era o Silas, me balançando bem devagarzinho. Aí eu olhei assim e falei, ah, é você? Ele falou, é, eu vim aqui te dar uma te balançar um pouquinho. E eu gostei de vir te balançar, né, tal. Aí depois ele saiu, só deu aquela balançadinha e saiu. E ele foi me levar para casa depois. Aí ele pegou e falou assim para mim, a gente não tava namorando nada, né? E ele tava pra falar que gostava de mim, né? Então aí ele pegou e falou assim, você gostou que eu te balancei? Eu falei, ah, muito legal. Aí ele falou, sabe por quê? Sabe o que me chamou lá? Eu falei, o quê? O seu cheiro. Eu entrei naquele quarto, a hora que eu vi que o cheiro vinha, sabe assim, eu fui chegando perto, era você, foi o seu cheiro que me aproximou de você. Então, são coisinhas, né? Eu falei, eu não vou deixar passar isso não, porque é gostoso, né? Então, ele sempre foi galanteador, muito galanteador, sempre, sempre. Desde de antes de namorar, ele sempre foi, ele tinha uma conversa muito boa, sabe? Igual eu falei, um cheirinho gostoso. Mudou de roupa, o jeito de se pentear, então para mim tava muito bom. Então aí a gente já estava namorando. E aí eu continuo depois para não ficar longo, tá bom? A vida a dois. Essa é o começo da minha vida a dois. Aí na próxima eu falo mais, né? Para você não se cansar muito, né? De ficar ouvindo. Até mais. Até a próxima. Assim que eu tiver, né? Hoje eu tô bem, quando eu tiver bem eu gravo outra vez, né? E espero que você goste, que fale para as pessoas, né? Se você gostar, para ouvir assim uma historinha gostosa, né? Eu acho, né? Gostosa porque é o que me faz viver, é o que me fortalece, né? Assim que Deus deu na minha vida, né? As lembranças boas da minha vida e que você, se você quiser se inscrever no meu canal, pode se inscrever. Se você quiser ouvir, você pode me ouvir, porque eu gosto de ver as visualizações ali. É gostoso, quer dizer que tem alguém me vendo, né? Até a próxima!